Olá, pessoal, bem-vindos ao Oráculo. Hoje vamos começar uma série de vídeos sobre como o cérebro humano funciona. No vídeo de hoje, veremos como nosso cérebro surgiu e como ele se modifica ao longo de nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Esse vídeo é dividido em duas partes: como o cérebro evoluiu e como ele se desenvolve ao longo da vida. Você pode assistir apenas a parte que mais lhe interessar, mas as duas têm informações muito interessantes, então eu sugiro que você veja o vídeo todo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá! Quando nascemos, nós seres humanos somos completamente indefesos. E para podermos sobreviver, somos completamente dependentes das pessoas que nos cercam. Agora, compare essa situação com a de muitos outros mamíferos. Golfinhos e baleias já nascem nadando. Girafas e zebras já são capazes de correr e fugir de predadores alguns minutos após seu nascimento. Gatos e coelhos são capazes de se reproduzir com apenas 6 meses de idade. A princípio, parece que estamos em desvantagem em relação a outras espécies, mas somos nós os sortudos, e não eles. Os outros animais se desenvolvem rapidamente porque seus cérebros já nascem prontos com todas as habilidades que eles precisam para sobreviver. Eles quase não desenvolvem seus cérebros ao longo da vida, por isso vivem restritos a regiões específicas do globo, como as savanas africanas ou as florestas tropicais. Já nós humanos passamos por um crescimento vertiginoso de nossos cérebros depois que nascemos, principalmente nos 2 primeiros anos de nossa vida. O fato de nós nascermos completamente dependentes de nossos pais é o preço que nós pagamos por essa incrível capacidade de desenvolvimento cerebral que temos. Mas essa dependência também trouxe outra vantagem. À medida que o cérebro dos bebês humanos foi ficando cada vez maior ao longo do nosso processo evolutivo, foi necessário o desenvolvimento de comunidades cada vez mais complexas para permitir que as crianças humanas fossem alimentadas e protegidas até que atingissem seu pleno desenvolvimento. Isso levou os seres humanos a desenvolverem um alto grau de socialização superior ao de todas as demais espécies de mamíferos e semelhante apenas à de alguns insetos sociais, como as abelhas e formigas. Ao mesmo tempo que protegiam as crianças de predadores e garantiam que elas pudessem sobreviver até a idade adulta, o desenvolvimento de sociedades mais complexas gerou as condições para desenvolvimentos culturais como a música e a fala, que forneciam estímulos para o desenvolvimento de cérebros ainda maiores, que permitiam um maior grau de socialização e o desenvolvimento de culturas ainda mais complexas, levando ao surgimento de um ciclo de feedback positivo, onde o desenvolvimento cerebral levava a um novo desenvolvimento cultural, que permitia um novo desenvolvimento cerebral e assim por diante. Esse ciclo de feedback positivo levou ao desenvolvimento da mais complexa estrutura que nós conhecemos em todo o universo, o cérebro humano. Ok, já sabemos como o cérebro se desenvolveu ao longo da evolução, mas como ele se desenvolve ao longo de uma vida humana, do nascimento até a morte? É o que veremos a seguir. No nascimento, os neurônios de um bebê são totalmente desconexos. Durante os 2 primeiros anos de vida, eles começam a se conectar com extrema rapidez à medida que recebem informação sensorial. Cerca de 2 milhões de novas conexões, que os cientistas chamam de sinapses, são formadas a cada segundo no cérebro de um bebê, até os 2 anos de idade, quando seus neurônios estão interligados por mais de 100 trilhões de conexões. Nessa etapa da vida, nosso cérebro atinge o número máximo de conexões e, a partir daí, ao invés de criar conexões novas, ele irá começar a eliminar as já existentes, até atingirmos a idade adulta, quando o total de sinapses em nosso cérebro será reduzido pela metade. Quais conexões permanecerão e quais serão eliminadas? Isso será determinado pelo ambiente onde você cresce e pelos estímulos dele. As conexões do seu cérebro que são constantemente estimuladas serão reforçadas. Aquelas que recebem pouco estímulo enfraquecerão e, ao longo do tempo, serão perdidas.
Por toda a nossa infância, nosso ambiente refina o cérebro, eliminando todas as sinapses desnecessárias e moldando nosso cérebro para corresponder da melhor forma possível aos estímulos que fomos expostos. Por exemplo, o que você escuta na infância refina sua capacidade de ouvir sons específicos desse idioma. Isso significa que um bebê que nasce no Brasil e outro que nasce no Japão reagem igualmente aos sons das duas línguas. Mas com o passar do tempo, o cérebro do bebê japonês perderá a capacidade de diferenciar os sons de R e L, já que os dois sons são indiferentes na língua japonesa. Por outro lado, no cérebro do bebê brasileiro, essas conexões serão cada vez mais reforçadas, já que todo mundo que fala português sabe a diferença entre L e R, com exceção do Cebolinha. Você se torna quem é, não pelas conexões que são criadas em seu cérebro, mas pelas que são eliminadas. Quando a infância termina, esse processo de reorganização neural já avançou bastante. E por isso, as crianças que tiveram a oportunidade de crescer em um ambiente saudável chegam ao fim da infância com seus cérebros perfeitamente adaptados à realização de diversas tarefas como falar, escrever em seu idioma nativo, praticar esportes e socializar com outras pessoas. Mas o processo de desenvolvimento do cérebro está apenas começando. Sim, porque terminada a infância começa a mais importante e ao mesmo tempo mais conturbada fase da vida, a adolescência. Durante a adolescência, nosso cérebro passa por uma reorganização neural gigantesca, que irá definir significativamente quem nós seremos quando adultos. Uma das principais mudanças é o fortalecimento do senso de identidade. Isso acontece porque no início da puberdade, uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal medial passa por um grande desenvolvimento. Essa região do cérebro é ativada sempre que você pensa em você mesmo ou no significado emocional que um evento possa ter para você ou para outra pessoa. É por essa razão que os adolescentes são extremamente emotivos e preocupados com o que os seus amigos pensam deles. Esse cérebro dura até aproximadamente os 25 anos de idade, quando uma nova reconfiguração neural dá origem ao cérebro dos adultos. A partir dos 25 anos, todas as partes do cérebro estão plenamente desenvolvidas. Mas isso não significa que seu cérebro tenha parado de se modificar. A capacidade do cérebro de sempre aprender novas habilidades, o que os cientistas chamam de plasticidade neural, permanece durante toda a vida. E é fundamental que estejamos sempre aprendendo coisas novas para manter nosso cérebro saudável. Esse fato foi comprovado por um estudo realizado nos Estados Unidos com mais de 1.000 padres e freiras, chamado Estudo das Ordens Religiosas. Esse estudo foi feito para determinar fatores de risco para a doença de Alzheimer e consiste basicamente em dissecar o cérebro dos padres e freiras que vivem em mosteiros americanos após sua morte, que geralmente acontece em idade bem avançada. O que se descobriu foi que muitos dos padres e freiras tinham regiões inteiras de seus cérebros destruídas pela doença de Alzheimer, mas não apresentavam sintomas da doença. Isso acontecia porque outras regiões do cérebro que ainda estavam saudáveis assumiam as funções das regiões cerebrais danificadas. Os cientistas que conduzem o experimento perceberam que quanto mais as pessoas exercitavam seus cérebros, maior era a sua resistência à degeneração cerebral. Como qualquer músculo, o cérebro precisa ser exercitado para permanecer saudável. Outro fator importante para explicar a enorme resiliência dos monges à demência cerebral era os fortes laços de amizade e compromisso que existiam entre eles. Isso quer dizer que se você quer envelhecer com um cérebro saudável, aqui vai uma receita. Leia bastante, evite estresse e tenha sempre bons amigos por perto. Bem, galera, esse foi nosso primeiro vídeo da playlist sobre o cérebro humano. No próximo vídeo da série,
nós veremos como mudanças na estrutura cerebral podem alterar a personalidade de uma pessoa a ponto de transformar um jovem calmo e pacato em um assassino em série e como nosso cérebro utiliza as informações enviadas pelos nossos sentidos para criar essa maravilhosa ilusão que nós chamamos de mundo real. Será um vídeo bem legal, então não deixe de se inscrever e clicar no sininho. Muito obrigado por ficar conosco até aqui e tenha uma vida longa e próspera.